dia a todos. Queria começar por agradecer o honroso convite que nos foi dirigido pela Florestas.pt para partilhar convosco um pouco das nossas ideias, também da nossa experiência no desenvolvimento e aplicação de dados e sistemas de informação espaciais como ferramentas críticas a uma gestão florestal sustentável, a uma gestão florestal inteligente. Obviamente, num primeiro momento, o porquê desse interesse, dos dados e das formas, dos meios disponíveis para o fazer, mas acima de tudo, numa parte final, um pouco da transição e do percurso para garantir esse desenvolvimento e essa efetivação. Falar de floresta é falar de algo muito importante nas nossas vidas, na nossa economia nacional, naquilo que é o nosso futuro coletivo enquanto país, mas também é de falar de uma enorme complexidade e é de falar de um enorme desafio seguramente. Isso pode ser ajudado com uma boa base de conhecimento digital e espacial, em certa medida disponível em desenvolvimento e que interessa equacionar num quadro de desenvolvimento de sistemas e infraestruturas de informação. Falar de tecnologias, falar de processos, de agentes, atores que obrigatoriamente têm que ser aqui implicados, mas acima de tudo também de uma organização sempre num quadro mais alargado de normativo e de opções e de processos, inclusivamente de natureza política. Todos sabemos que nos últimos 100 anos, a nível europeu e a nível nacional, houve um esforço e uma capacidade de aumentar a quantidade e o nosso património florestal. Nos últimos décadas, esse aumento resultou obrigatoriamente num reforço da economia florestal, mas também todos temos consciência de que estamos perante sérias ameaças que colocam em causa aquilo que é, efetivamente, por um lado, as paisagens florestais. Algumas estão aqui descritas, paisagens mais florestas naturais, florestas autóctones, algumas florestas muito até de produção, como é o caso do pinheiro bravo, de outras espécies com uma importância extraordinária naquilo que é a economia nacional, como é o próprio eucalipto, de expressão territorial de áreas florestais como é o montado e da importância e da sensibilidade do sobreiro e da azinheira e de outras dimensões, enfim, de proteção, de provisão até da natureza simbólica que a floresta tem a nível nacional. Muito disto tem que ser devidamente equilibrado e equacionado até pelo avanço de que algumas áreas ou alguns processos como são as alterações climáticas e a própria globalização colocam em questão todo este valor, toda esta influência. Seguramente o desafio maior é as alterações climáticas, com implicações diretas e indiretas sobre o estado e sobre os processos gradativos dos ecossistemas florestais, que associados à globalização, enfim, e a dinâmicas mais sociais e de natureza económica, colocam em causa muito daquilo que é, por um lado, a quantidade, acima de tudo a disponibilidade e a nossa própria competitividade, queria colocar isto assim, naquilo que é num quadro global aberto de produção e de aplicação de produtos florestais, mas também de produtos e de serviços que são gerados, serviços de ecossistema, de provisão, serviços de regulação e também serviços culturais gerados por estes ecossistemas florestais. E seguramente toda esta realidade desafiadora implica inovar no conceito, mas acima de tudo nos modelos de gestão florestal e nos instrumentos de gestão florestal. É um pouco aqui que entra os dados e os sistemas de informação de natureza espacial. Provavelmente ainda terão uma importância maior, porque falar em gestão florestal em Portugal é falar entre realidade privada e realidade pública, é falar entre floresta no sentido estrito setor, é falar em áreas e ecossistemas florestais, é falar entre produção, é falar entre conservação, é falar seguramente entre um sentido estrito de orientação de produção para o mercado ou tentar toda uma promoção do uso múltiplo na sua relação com o desenvolvimento rural. Ou seja,
até o nosso quadro legislativo, o nosso quadro operativo, encerra em si mesmo todos estes desafios, todos estes paradigmas e que, de alguma forma, implicam que uma gestão florestal inteligente e sustentável implica obrigatoriamente uma boa dimensão de conhecimento fundamentado, disponível e facilmente mobilizado para os agentes de decisão ou ação, privados e públicos, que possam traduzir numa gestão florestal um pouco mais informada, fundamentada e efetiva daquilo que é a realidade. E isto é um pouco o que tem acontecido às diversas escalas. Seguramente todos hoje ouviram falar de cidades inteligentes e também podemos falar, e se fala-se e desenvolvem-se florestas inteligentes. Ou seja, onde temos dados digitais disponíveis, esses dados podem, acima de tudo, traduzir essa realidade ou parte dessa realidade e serem mobilizados para os diversos agentes no sentido de fundamentar, suportar, antes de mais nada, decisões e depois ações que garantam essa perenidade e a potenciação desses produtos e desses serviços que estão inerentemente associados. Enfim, digitamos em qualquer net e rapidamente temos uma ideia do mundo novo que está a acontecer, inclusivamente em Portugal, como já faremos nota. Conhecimento que resulta da monitorização, que acima de tudo facilmente seja mobilizado para a gestão e essa gestão de apoio à decisão técnico-política. É disto que se trata. Para isso teremos que ter dados e esses dados estão muito a ser produzidos no âmbito daquilo que é o paradigma da terra digital. A terra digital é algo que se iniciou há cerca de 20 anos, muito na área da administração Clinton, através do incentivo de um senhor que na altura era vice-presidente, que foi o Dr. Al Gore, em que basicamente nos dizia que a única forma de acompanhar a Terra e o conhecimento da Terra era através de sensores espaciais e aéreos, satélites ou até sensores caminhados por drones ou por aeronaves tripuladas e sensores terrestres. A Terra tem vindo a ser sensorizada, além de todos os dados que nós produzimos na nossa atividade humana, e todos esses dados podem e devem ser vertidos para aplicações na área da gestão florestal. Imagens. É inacreditável a quantidade de sensores e a facilidade de acesso às imagens, a quantidade de radiometrias e espectrometrias que podemos ampliar rapidamente a quantidade e a qualidade da informação recolhida, além daquela que visualmente, a disponibilização e o acesso a dados climáticos, séries globais como é o World Climate, a Climate EU, ou até outras bases de dados mais recentes como é a base de dados Celsius, a possível espacialização desses dados climáticos, reunidos, compilados, normalizados ou até meteorológicos, a evolução e a tendência climatológica desses locais, como é o caso aqui de Viana do Castelo, na sua relação com as alterações climáticas, a possibilidade de nós espacializarmos, mas também definirmos projeções e cenários climatológicos, como é o caso aqui para o Alto Minho, que nos garantem, enfim, conseguir antecipar aquilo que podem ser potenciais tendências no futuro e inclusivamente a sua territorialização. Há aqui um dado curioso que não prendo, mas se calhar as zonas que mais vão mudar ou maior anomalia térmica, acima de tudo, vai ter no futuro, vão ser as zonas mais altas e que são aquelas que normalmente têm uso ou maior aptidão florestal. Portanto, é um desafio considerável que seguramente todos compreendemos e sentimos. A possibilidade de utilizar estas imagens em cartografia de áreas ardidas, inclusivamente na severidade dessas áreas, como é o caso que mostro aqui, a possibilidade de rapidamente gerarmos produtos que nos dão com bastante proximidade um conjunto de índices e parâmetros sobre estação e sobre solo e até sobre massas hídricas. Aqui estamos a falar de vegetação à escala regional, índice de vegetação, índice de área foliar, teor de clorofila, radiação fotossinteticamente absorvida. Podemos fazer aqui uma alteração de escala, tanto podemos preocupar numa região como em pequenas parcelas do território que estejam a ser objeto de intervenção, recuperação, um plano de gestão florestal. Portanto, aqui a escala é muito hierárquica, muito flexível.
assim como, enfim, quase a possibilidade de irmos à escala da espécie e de identificação de suporte à cartografia e à inventariação de espécies através da utilização de imagens drone ou de processos classificativos de algoritmos disponíveis, como é o caso que temos aqui, que é a monitorização. É um exemplo, é a monitorização das limpezas de faixas de gestão ao longo de uma autoestrada através da utilização de drones. É um exemplo de um trabalho feito com uma aluna de doutoramento aqui na nossa instituição. Assim como a monitorização ao longo do tempo. O que temos aqui é uma série temporal de dados, o que nos permite acompanhar dentro de um ano, ao longo de diversos anos, aquilo que é a evolução destes parâmetros e estudar-nos informação preciosa, por exemplo, da quantidade, do tipo e do estado dos combustíveis florestais que estão associados a riscos de ignição, de comportamento de incêndio, etc, etc. Sublinho também aqui os sensores ativos, como são os sensores LIDAR, para estimar quantidades e tipos de biomassa, biomassa florestal ou outro tipo de biomassa que podem ser entendidos com outras implicações, inclusive ao nível dos incêndios. Existe aqui, digamos, um avanço e um potencial acréscimo da quantidade e da qualidade dos dados gerados por sensores ativos, como é o caso do LIDAR, e alguns exemplos, inclusive ao nível da dinâmica florestal associada a espaços agroflorestais. A disponibilidade de ortofotomapas e a possibilidade por fotointerpretação ou classificação digital obter cartas de ocupação e uso do solo, e quando tenho séries de ocupação e uso do solo, aqui neste caso ao longo de 2 ou 3 décadas, eu inclusivamente posso também calcular a natureza e a localização das mudanças, com isso estimo probabilidades e natureza de mudanças e quando consigo estimar essas probabilidades, eu consigo perspectivar ou até cenarizar possíveis evoluções de alguns territórios agroflorestais. Por exemplo, isto é uma informação preciosa, parece-me, para que sempre que estamos a fazer planeamento e até gestão, mas acima de tudo planeamento florestal, podermos antecipar possíveis trajetórias de ocupação do espaço, mas acima de tudo das massas florestais e que nos ajudam a essa fundamentação. Essas cartas de ocupação e uso do solo também podem traduzir-se em cartas de estado dos habitats, de estado ambiental, da geração de serviços de ecossistema. Ou seja, não é possível de nós gerarmos um conjunto de informação muito importante para a decisão e até para informar processos como a certificação florestal, se previamente não tivermos aquelas cartas de ocupação e uso do solo, e elas estão disponíveis. Obviamente que isto é suportado na investigação. Aqui há alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos pela equipa em que pertenço, nomeadamente na Universidade do Porto, no CBIMBio, e também num grupo EcoChange, e também aqui com colegas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, desde trabalhos ligados à monitorização de paisagens agrárias, trabalhos ligados à avaliação da qualidade de habitat, do estado e da qualidade de habitat a partir de imagens de satélite, geração de informação sobre o estado de florestas estuarinas associadas a estuários, mas também, acima de tudo, as zonas costeiras, que é um aspecto que eu penso que devemos começar a dar outra vez a devida importância nos próximos anos, assim como trabalhos relacionados à monitorização da invasão biológica, em particular de invasoras lenhosas, mas podíamos estar aqui a falar também de questões de natureza da fitossanidade e, acima de tudo, da melhoria das técnicas de cartografia a partir de imagens de satélite, da quantidade, da diversidade e da abundância e da expansibilidade, da invasibilidade dessas invasoras nos ecossistemas florestais. Este é um trabalho muito recente, muito promissor, que está a ter continuidade, que é a monitorização de áreas da acácia na região norte. Começámos por Viana do Castelo, mas estamos a expandir a outras áreas. Assim como a tradução disto tudo em serviços de ecossistema, em riscos e em serviços de ecossistema. Um trabalho na tentativa de, por um lado, cartografar os serviços, mas por outro lado, tentar encontrar o ponto ótimo de ocupação e gestão florestal que garanta a maximização e a internalização de serviços de ecossistema dessas paisagens florestais.
trabalhos disponíveis com técnicas, a possibilidade de recolher mais dados sobre biodiversidade, e aqui destacaria o trabalho feito pela administração pública dentro do CIPNAT, assim como ferramentas disponibilizadas por projetos europeus. Um aspecto também importante é a questão da existência e da disponibilidade de cadastro geométrico da propriedade, em particular da propriedade florestal. Bem sei que atualmente temos um esforço, é de continuar, é de incentivar, porque é dados críticos de base para aquilo que se pretende fazer. Aliás, se eu tiver uma propriedade e o seu limite, facilmente lhe associo as centenas de temas de informação que eu acabei de escrever e que estão disponíveis. Mas a base começa na propriedade e no conhecimento da propriedade, seja ela pública, seja privada. Exemplos de cadeias de risco: começa nos incêndios, vai aos problemas de erosão, aos problemas de movimentos de massa, aos problemas, tudo isso promove a invasão biológica, altera o escoamento, promove cheias. Essas cheias traduzem seguramente em riscos sobre as infraestruturas tecnológicas humanas, as pontes, as estradas, e portanto esse conhecimento que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no âmbito dos planos distritais, municipais de emergência e proteção, mas também nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, existem e podem e devem ser recolhidos e mobilizados também para os agentes que têm obrigações e interesse na gestão florestal. São dados espaciais existentes que interessa continuar até, olhe, um bom exemplo onde é que isto será necessário ao nível da certificação florestal. Quem está envolvido na certificação florestal sabe que precisa destes dados para tomar opções e informar os processos de certificação em que está paralelamente envolvido. Bem, sabendo que temos estes dados, sabendo que a quantidade, e vamos falar mais à frente também de outros, existem, a questão é como é que somos capazes de definir a aplicação, a utilização regular, relativamente vulgar no bom sentido da palavra, destes dados, estes sistemas de informação na gestão florestal. Este é um desafio que é tecnológico, mas acima de tudo é humano, é muito organizacional. Não é tanto adquirir tecnologias, dados, é saber quem é que vai precisar disto, o que é que eu quero fazer com isto, quais são os dados que efetivamente eu necessito para informar, para tomar decisões, para apoiar a minha gestão. Portanto, é muito um exercício de definir prioridades, definir o quê, quem é que pode e deve estar envolvido nisto, e só em último lugar quais são as tecnologias, as normas que melhor me permitem efetivar isso. Ou seja, eu coloco sempre os sistemas de informação espaciais do lado das pessoas e não do lado das tecnologias. Isto é uma tónica que eu gostaria de destacar e que ficasse reforçada nesta minha apresentação. Seguindo, obrigatoriamente, normativo. É diverso. Aparentemente, numa primeira fase complexa, mas depois muito fácil de aplicar, e eu destacaria a diretiva INSPIRE, que é uma diretiva quadro europeia e que está a ser aplicada em Portugal também pelos agentes do setor florestal, nomeadamente os agentes da administração pública. Exemplos de bases de dados que existem e estão acessíveis e disponíveis dentro do CNIG, trabalho Hércules da Direção-Geral do Território, do Sistema Nacional de Informação Cadastral, dados sobre habitats e espécies da biodiversidade, como é o caso, e interessa continuar, do CIPNAT, o Sistema de Informação da Proteção da Natureza do ICNF, dados e exemplos, referências de outras latitudes, como é o caso dos nossos colegas no Brasil, mas aqui muito próximo, pela Comunidade Autónoma dos Açores, de um sistema de recursos florestais que é altamente inspirador, obviamente aplicado àquela escala, mas que tem lições e ensinamentos interessantes para outras realidades, inclusive para o Portugal continental. As séries temporais de ocupação e de solo, as infraestruturas de equipamentos florestais, os dados recolhidos ao nível do planeamento, da elaboração das IFs, ao nível da elaboração do Inventário Florestal Nacional, da defesa de floresta contra incêndios, e acima de tudo há aqui um mundo novo que se abre com o acesso simples, fácil a imagens de satélite disponibilizadas pelo programa Copérnicos, que a Agência Espacial Portuguesa, a recente Agência Espacial Portuguesa, é acima de tudo um agente facilitador.
É um mundo novo que todos estamos a acompanhar. Por exemplo, estamos a trabalhar em severidade de incêndios, estamos a trabalhar em riqueza de biodiversidade, em níveis de esfoliação associados a problemas fitossanitários. Eu diria dentro do nosso grupo de trabalho, mas facilmente se percorrerem a academia e os centros de investigação portugueses, existem imensos, extraordinários exemplos maduros que podem rapidamente verter para a técnica, para a operacionalização dentro da gestão florestal desta quantidade extraordinária de dados disponíveis e que aqui aparecem assinalados e que seguramente não identifiquei todos. Do ponto de vista tecnológico, podemos sempre usar aquilo que já foi feito. Ou seja, as arquiteturas lógicas e funcionais estão, basicamente, sabem-se, conhecem-se, desde a camada dos dados à forma como depois esses dados podem ser inquiridos, trabalhados e depois mobilizados desde o proprietário ao agente, o empreiteiro florestal, até à entidade que gera milhares de hectares, até à própria administração, à associação florestal. Ou seja, o que importa é nós termos os dados e criarmos janelas, criarmos caminhos que os diversos agentes do setor percorram facilmente para aceder a eles no momento e da forma que o pretendam. E poderíamos, obviamente, que reforço que isto coloca a questão do lado que dados, o que é que eu preciso saber, e não do lado o que é que eu posso oferecer. Muitas vezes reduz-se estes processos a processos tecnológicos, o que me parece que não é um bom ponto de partida. O ponto de partida é os utilizadores, as utilizações e as capacidades que os utilizadores têm que ter obrigatoriamente neste processo, que gostaria de sublinhar que, na minha opinião, é um processo de capacitação. Ou seja, a reunião, a sistematização, a disponibilidade e a utilização de dados em processos de ação-decisão são processos de capacitação, que começam nos indivíduos, vão às organizações privadas e públicas e depois colocam-se ao nível setorial e ao nível territorial. E, portanto, todo este processo de acumulação de dados, de utilização e da sua aplicação é, em si mesmo e, acima de tudo, um processo de capacitação que interessa continuar e onde temos de ser muito seletivos. Não temos que recolher todos os dados, temos que recolher e aceder aos dados que efetivamente informam sobre o que queremos fazer. E isto é mais um exercício de qualidade de dados do que um exercício de quantidade de dados, está bem? Portanto, há aqui uma dimensão de escolher os dados que importam para o sítio e momento em que eu preciso, que convém esclarecer e que é, acima de tudo, um exercício de análise de avaliação de qualidade de dados. Bem, começa a ser fácil de aceitar esta perspectiva e de assumir a importância da utilização destes dados. A questão é como é que podemos fazer e devemos fazer para lá chegar. De forma simples, antes de mais, é quem são os utilizadores e onde é que queremos utilizar estes dados, como já disse. E depois é mais fácil fazer o percurso sentido. Então, quais é que tenho que recolher, onde é que eles estão, quais as responsabilidades da sua manutenção, da sua gestão. E obrigatoriamente, quando paramos para pensar e vamos experienciando este desafio ou este percurso, há obrigatoriamente uma nota que surge naturalmente, e uma delas é o papel fundamental da administração, o papel fundamental da administração pública no arrumo, mas acima de tudo na disponibilização, com regras, obviamente, de confidencialidade, com todas as questões que estão inerentes, de dados e serviços de dados, da imensa informação, de imensa quantidade e qualidade de dados que dispõe. Que a administração seja, acima de tudo, algo que facilite e promova que os agentes privados também façam a sua peça do puzzle naquilo que é a certificação, naquilo que é o licenciamento, apoio ao licenciamento, apoio à gestão, ferramentas de apoio à gestão, ferramentas de apoio à maximização e internalização de serviços de ecossistema. Exemplos que eu rapidamente me livro. Ou seja, a administração, como sempre, e ainda bem a administração pública, tem aqui um papel de ir dando exemplo, mas acima de tudo de ir garantindo e exigindo
a que os agentes privados possam também, em simultâneo, ir disponibilizando e ir criando as suas possíveis aplicações. É garantindo, por sua vez, que todo este trabalho se faz sob um efeito normativo que garante essa interoperabilidade. E isso é aquilo que nós passamos dos sistemas de informação para as infraestruturas de informação. Para tal, vai ser necessário continuar a capacitar e a formar agentes, vai ser necessário garantir produtos que sirvam de incentivo e de exemplo para novos e, acima de tudo, que cada um de nós também continue a acompanhar e a estar atento àquilo que está a acontecer de novo por essa Europa, por esse mundo, porque o mundo é demasiado global para vivermos, aprendermos e inclusivamente sobrevivermos sozinhos. E esse trabalho é um trabalho que vai, na minha opinião, espero que reverta a favor daquilo que é a sustentabilidade, a competitividade, a sustentabilidade dos territórios, a competitividade das atividades e dos agentes económicos que cooperam na área florestal a nível nacional, garantindo aqui, diria, uma intensificação inteligente do setor, promove uma gestão ativa, informada, uma resiliência e sustentabilidade e para tal, a título de síntese, para nós entendemos que o conhecimento partilhado, coordenado e colaborativo entre o espaço público e o espaço privado é fundamental, é crítico, diria. A digitalização dos dados facilita esse encontro, essa partilha, essa colaboração, essa responsabilização mútua, se quiserem, e digamos, é esse o desígnio, é seguramente esse trabalho que teremos que fazer nos próximos tempos, que tentaremos continuar a fazer nos próximos tempos, da nossa parte, completamente disponíveis para manter-nos atentos àquilo que os europeus e outras latitudes fazem a este nível e, acima de tudo, colaborar, partilhar e mostrar com alguns dos agentes económicos como temos feito, desse trabalho que pode ser extremamente proveitoso e, acima de tudo, necessário, eu diria quase crítico, para continuarmos a ter uma floresta promotora de qualidade de vida e qualidade do ambiente a nível nacional. Obrigado pela vossa atenção e sempre disponíveis. Uma vez mais, o nosso muito obrigado à florestas.pt por este convite e por deixar aqui algumas notas, enfim, do nosso entendimento sobre esta temática. Muito obrigado.